bem-vindo a mais um conteúdo aqui do canal do GEDS. Meu nome é Alexandra Moreski e hoje nós vamos falar sobre como ajuizar uma ação contra planos de saúde. Mas antes, eu queria te pedir um favor. Já deixa o like nesse vídeo, compartilha e já se inscreve no canal para que esse conteúdo possa alcançar mais pessoas. Eu sei que você deve ter muitas dúvidas de como iniciar uma ação contra planos de saúde. Quais são os documentos necessários? O que deve constar, o que não deve constar? Que tipo de requisitos especiais essa ação precisa ter? Então, hoje eu vou te dar uma listinha, vou te dar todas as dicas para que você consiga ajuizar a sua primeira ação contra planos de saúde. Como advogados, nós sabemos que os requisitos previstos na petição inicial são aqueles elencados entre o artigo 319 e o 321. São os requisitos essenciais da petição inicial. Lá tem o juízo a qual deve ser dirigida, os nomes e os prenomes da parte, identificação, endereço, os fatos e fundamentos, enfim, todos aqueles requisitos que estão ali previstos no 319. Nós temos ainda no artigo 320 que a nossa petição inicial ela deve estar instruída com todos os documentos indispensáveis à propositura da ação. E aí é nessa hora que o advogado tem muita dúvida. Quais são exatamente esses documentos indispensáveis à propositura da ação? Temos ainda no artigo 321 que diz que devem ser preenchidos os requisitos essenciais do 319 e do 320 para que essa nossa ação seja conhecida e que o juiz seja capaz de julgar o mérito desse processo. Então, vamos nos ater aqui não aos requisitos essenciais previstos no 319, que nós como advogados já sabemos quais são esses requisitos, mas aos documentos indispensáveis à propositura desta ação contra planos de saúde. O primeiro dos documentos mais importantes que a gente deve sempre lembrar, obviamente, são os documentos pessoais. Então, CPF, RG, comprovante de residência, o próprio contrato contra o plano de saúde. É muito importante que a gente junte esse contrato. Temos também ali a carteirinha do plano de saúde. E sim, é indispensável que juntemos a carteirinha. Eu, normalmente, na minha petição inicial, eu faço um tópico falando especificamente sobre a carteirinha do plano de saúde e ali trazendo os números, o seu registro na ANS e todos esses outros detalhes. Também o comprovante dos pagamentos. É preciso que comprove que os pagamentos estão em dia. Então, sempre que você for ajuizar uma ação, é importante que você peça para o seu cliente o comprovante do pagamento dos 3 últimos meses. Ale, mas o meu cliente recolhe esse pagamento no contra-cheque. Então você vai pedir o contra-cheque do seu cliente, lá você vai marcar a partezinha onde tem lá o desconto do seguro-saúde, do plano de saúde, enfim, da forma como estiver lá, tá? É importantíssimo porque você precisa, além de comprovar o vínculo com o plano, você precisa comprovar que o plano está em dia, que você tem, que o seu cliente está adimplente com aquele plano. Além disso, nós temos também o comprovante de renda desse seu cliente. Aqui no escritório, 90% das nossas ações, elas são ajuizadas com pedido de hipossuficiência jurídica. Hoje em dia, em especial aqui no Distrito Federal, a gente não consegue mais hipossuficiência jurídica simplesmente juntando uma declaração de hipossuficiência. Os juízes pedem para comprovar essa hipossuficiência. Como que a gente comprova essa hipossuficiência? Através, obviamente, do contra-cheque. Se esse cliente não tem contra-cheque do imposto de renda, então você vai juntar ali a declaração do imposto de renda do último ano ou dos últimos 2 anos, né, a depender do caso do cliente. Além, né, se for o caso de ser um profissional liberal, o extrato das contas é suficiente também para comprovar essa hipossuficiência. E por último, mas não menos importante, no caso de ser um profissional autônomo, onde você vai ter que juntar simplesmente a declaração, a comprovação dos bens, né, e do extrato da conta corrente, é importante que você junte também os comprovantes dos gastos. Então, aluguel, luz, telefone, tudo aquilo que ele tem de gasto para comprovar essa hipossuficiência. Passando aí para um outro item extremamente importante dentro da nossa petição inicial, quando estamos falando de ações contra planos de saúde, é o relatório médico detalhado. Não há possibilidade de ajuizamento de ação contra planos de saúde sem você ter um relatório médico detalhado.
ele não só é importante, como ele é imprescindível. Eu posso dizer até que ele é um dos itens essenciais dentro da sua petição inicial. Não tem como você ajuizar dizendo que a pessoa precisa do procedimento, do tratamento, da órtese, da prótese, ou seja lá do que for que você está requerendo para o seu cliente, sem o médico dizer o porquê, para quê e por que motivo você precisa daquela órtese, da prótese, do medicamento ou do tratamento, tá? É importante que esse relatório médico ele tenha o histórico clínico, ou seja, a pessoa tem tantos anos, nasceu filho de não sei quem, faz tratamento desde não sei quando, foi diagnosticado na data X. Então, essa história clínica até chegar nesse médico que está fornecendo esse relatório. A justificativa sobre a imprescindibilidade do medicamento prescrito, do tratamento, ou da necessidade daquele tratamento em específico e não de outro. Tá? É importante que a gente tenha essa noção de que o médico ele precisa dizer por que aquele tratamento específico é o mais indicado para o tratamento daquela pessoa. Além disso, a indicação dos estudos científicos sempre que possível. Então, quando você for conversar com o médico ou o cliente for conversar com o médico, peça para que ele traga estudos científicos, em especial quando a gente tratar de medicamentos off-label, ou seja, aqueles medicamentos que são usados para tratamentos que não estão na bula. Isso é o conceito de off-label. Eu uso esse medicamento, mas ele não está prescrito ali na bula que a utilização é para aquele tipo de tratamento. Então, em especial, é preciso que traga-se esse conhecimento técnico, essa medicina baseada em evidências que justifique o estudo daquele medicamento ou mesmo daquele tratamento. É importante também que a gente conste também lá do relatório médico o tipo de tratamentos ou medicamentos que já foram utilizados sem sucesso para o tratamento daquele paciente. Então, tudo isso faz com que seja um relatório médico muito bem formulado, justificado e detalhado, que vai te ajudar a ter sucesso nessa sua ação. Quando a gente fala de medicamentos, existem algumas outras questões que, além do relatório médico, você precisa ter, que é, obviamente, a receita médica. Na receita médica, deve constar o nome da medicação, a dosagem e o tempo de uso. Não basta simplesmente um relatório que diga fulaninha de tal precisa fazer uso do canabidiol. Sim, precisa fazer uso do canabidiol por quanto tempo? Qual a dosagem? Que tipo de medicamento? Então, tudo isso precisa constar na receita médica. Então, anota aí no seu caderninho. Quando você for judicializar como plano de saúde, for com medicamento, você precisa tanto do relatório médico quanto da receita médica. Um dos itens que os advogados têm mais dificuldade de entender e também de conseguir é a negativa expressa do tratamento. Pessoal, não tem como judicializar nenhuma ação sem a negativa do tratamento, a negativa administrativa. Por quê? Vai chegar lá no juiz, quando você pedir sua liminar, e o juiz vai falar: então, mas você pediu para o plano de saúde? Você fez esse requerimento administrativo? O plano te negou ou não te negou? Então, esse é requisito essencial na sua petição inicial. A gente tem uma previsão no artigo 10º da RN 395 que diz o seguinte: havendo negativa de autorização para a realização do procedimento ou serviço solicitado por profissionais de saúde devidamente habilitado, seja ele credenciado ou não, olha aí, gente, que importante, não precisa ser só o profissional da rede credenciada do plano de saúde, a operadora deverá informar ao beneficiário detalhadamente, em linguagem clara e adequada, o motivo da negativa de autorização do procedimento, indicando a cláusula contratual ou dispositivo legal que a justifique. Aqui é a previsão da negativa por escrito que a operadora deve fornecer ao beneficiário. Não existe negativa por telefone. Ale, mas o plano de saúde ligou para o meu cliente e falou que estava negado o procedimento dele. Formalize essa informação, mande um e-mail, entre pelo aplicativo do plano de saúde, formalize isso por escrito.
No mínimo, para que você tenha essa negativa tácita. E o que é a negativa tácita, Lê? É quando eu informo ao plano de saúde, faço o requerimento e ele não me responde no prazo que eu determinei. Então, elabora um e-mailzinho, manda para o plano de saúde, olha, eu gostaria de ter a negativa por escrito, etc., conforme prevê o artigo 10º da RN 395 da ANS. Eles não te mandando, você tem ali a negativa tácita e isso já pode configurar como uma negativa do seu plano de saúde, né, do plano de saúde que o seu cliente tem. Uma outra questão importante também é que às vezes isso não é o correto, mas às vezes a operadora só dá essa negativa por telefone. Então é importante que você ligue e anote o número dos protocolos. A operadora ela tem que fornecer esses números de protocolo para você. Então você pode, através dessa negativa, juntar ali os números de protocolo também que justifiquem. Além disso, no caso da negativa, da operadora não fornecer a negativa, você pode registrar uma reclamação na ANS através da NIM, que vai ser objeto de estudo de outras aulas aqui no canal, que eu vou explicar direitinho para vocês como fazer, como não fazer e de que forma fazer. E também é possível fazer essa denúncia na ANS pela negativa, né, pela não fornecimento da negativa por escrito para esse beneficiário. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do conteúdo que a gente disponibilizou nessa aula. Vamos ter vários outros conteúdos. Se você quiser saber um pouco mais, nós temos um e-book que fala exatamente sobre como ajuizar a sua primeira ação contra plano de saúde, e um diferencial desse e-book é que a gente tem vários modelos de documento para você começar realmente a atuar nessa área. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Espero vocês no nosso próximo vídeo.